Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais essa palestra do Sexto Congresso Ibérico de Naturopatia. Nós vamos comentar aqui sobre a especuloanimaterapia, a terapia do espelho da alma na prática naturopática. Essa terapia é uma terapia que nós, de alguma forma, aprimoramos de outras terapias, e esse é um processo que nós vamos tentar mostrar nesses 30 minutos que nós temos aqui com vocês. Bom, antes de mais nada, eu queria a, agradecer a aporte e ao Comitê Europeu de Naturopatia pelo convite para que nós pudéssemos apresentar esse trabalho. Um congresso dessa natureza é super importante e é fundamental para que nós possamos realmente fazer a divulgação não só dos nossos trabalhos, mas do contexto naturopático como um todo. Isso é fundamental. E hoje, as terapias complementares e integrativas, elas fazem parte de um contexto muito maior na área de saúde, no bem-estar, na confiança que as pessoas têm nesse tipo de trabalho. A gente também gostaria de deixar claro que o termo naturopatia e terapeuta holístico vão ser usados indistintamente durante essa apresentação. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouco do que nós pretendemos comentar aqui nesse trabalho, nessa apresentação. Nós vamos falar do objetivo da especulânime terapia, vamos falar os fundamentos, quais são as principais áreas de conhecimento e de saber que sustentam as ideias dessa terapia. Nós vamos falar também um conceito bastante curto, mas importante, sobre o que seja a especulânime, para que ela serve, as utilidades, vantagens e desvantagens, ela comparada com outras técnicas. Os ciclos do espelho, tanto imaginário quanto espelho real, que são os dois ciclos da espectroterapia, espectroanimaterapia, e as técnicas de acesso. Como é que a gente faz para a gente verificar se os sentimentos que a gente está analisando na espectroanima realmente são os sentimentos que a gente tem que trabalhar com o nosso cliente. Nós vamos também trabalhar com técnicas de reequilíbrio e uma mensagem final dizendo da importância ou de alguns outros temas relacionados com a Espectrum. Meu nome é Roberto Miranda, eu sou formado, na verdade, eu não inicio a minha carreira nas terapias holísticas ou na naturopatia. Eu começo minha carreira como administrador, eu sou mestre e doutor em ciência da informação, especialista em psicologia clínica, que foi um passo bastante importante para que eu pudesse conhecer mais sobre os processos mentais e terapêuticos, e então um estudioso e um formado em várias técnicas de terapias holísticas e atuo com terapia desde 2007. O que é a especuloanimaterapia? Qual o objetivo de nós apresentarmos essa técnica aqui? Na verdade, o que a gente pretende apresentar é essa técnica como uma técnica de acesso. Acesso a sentimentos, emoções, que de alguma forma desafiam o cliente. Para nós, também, mais uma vez, nós não vamos fazer distinção entre sentimentos e emoções. Nós vamos trabalhar com os dois indistintamente. Lembrando que, para os nossos estudos, não existe sentimento ruim ou sentimento bom. A gente falar, o ódio é um sentimento péssimo, eu não posso ter ódio, eu devo evitar ter o ódio. Ele tem o seu espaço. Em algum momento nós vamos sentir ódio. E ele faz parte da gente. A gente não tem uma pessoa que vai cuidar do sentimento bom e uma outra pessoa que vai cuidar do sentimento ruim. Isso não existe. A gente é um só. Então, por isso que para nós, os sentimentos são sentimentos, nem bons nem ruins. Roberto, mas amar é um sentimento muito gostoso, muito importante. É, mas ele em excesso, ele se torna o amor por si mesmo, narcisismo. Ele se torna o amor sobre o outro, uma possessividade. E é o mesmo amor, é o mesmo sentimento. Então, de novo, nós não temos aqui uma ideia de considerar que sentimentos são bons ou ruins.
De onde vem a ideia da Speckle One? Os fundamentos dessa proposta e dessa técnica. Primeiro, ele se baseia na psicologia positiva. O Seligman trabalha com essa ideia e ele traz algo bem interessante. Nós, durante muito tempo, em todas as áreas, e particularmente nas áreas das ciências humanas, a gente sempre foi em busca daquilo que está errado, daquilo que não está certo. Como se o certo e errado fosse uma condição muito clara do que tem de bom ou de ruim. E as pessoas se prendiam no errado, ou no ruim, ou nas coisas não tão boas. Quando, na verdade, se nós começarmos a pensar que nós podemos construir algo em cima de positividade, isso muda o nosso processo. Lembrando que positividade aqui não quer dizer aquele otimismo ridículo. Eu vou chamar de ridículo porque às vezes é algo exagerado, que perde a noção do que é ser uma pessoa positiva. O otimista e o positivo são duas pessoas diferentes. A pessoa positiva é aquela que vai encarar situações as mais diversas de uma forma em que ela vai tentar encontrar soluções, ela vai tentar encontrar uma forma viável de se libertar disso. O otimista é aquele que vai falar que está tudo bom o tempo todo. Isso não existe. Para nós, pelo menos, não existe. Bom, um outro fundamento importante é o holismo, ou seja, e o holismo a gente pensa no holos, que vem do grego, como todo, ou seja, nós não vamos olhar um cliente ou uma situação de um cliente apenas por um aspecto, nós vamos olhar por vários aspectos. Nós vamos olhar pelo aspecto físico, as reações físicas, as reações psicossomáticas que ele tem, e a psicossomática é um aliado fantástico da Speculum, porque muitas emoções se manifestam no corpo em pontos diferentes e nos dão uma ideia do que tipo de emoção, dependendo do órgão ou do local onde se manifesta, e que nos ajuda a entrar em contato com essa emoção e fazer com que o cliente também possa trabalhar essa emoção de uma forma diferente. Nós vamos pelo caráter subjetivo, ou também considerado aí, no caso, um caráter emocional, muitas vezes é o que nós precisamos com o nosso cliente, trazer a emoção que está realmente criando algum tipo de barreira, algum tipo de obstáculo para o nosso cliente. O social, muitas vezes, são as relações que o cliente está vivendo, e aí a gente entra, por exemplo, com uma técnica que é extremamente importante no processo, que são constelações familiares e constelações sistêmicas, em que a gente pode entender o contexto familiar, o contexto social, o contexto em que ele está envolvido, e pode, então, identificar quais são as emoções que o cliente precisa transformar naquele momento. E o contexto espiritual, que vai muito além da ideia de religião, mas vai num contexto de coeficiente espiritual. Até que ponto as pessoas estão vinculadas a a um universo maior que o mundo material que eles vivem. Um outro fundamento está na PNL. E e a PNL traz para a gente, a programação neurolinguística traz para a gente uma coisa muito importante. Programação neuro, ou seja, aquilo que está passando pelos nossos neurônios, cérebros, eu digo cérebros porque a gente considera aí que a gente não tem o cérebro só localizado na cabeça, mas a gente tem outras formas neuronais pelo resto do corpo, e que essas formas neuronais de alguma forma pensam também, e elas também são importantes. E linguística, em que nós utilizamos muito da fala, da verbalização, da externalização verbal. Ah, mas e as pessoas que têm dificuldade de falar? Ou as pessoas que, inclusive, são mudas? Sim, elas entram no mesmo processo. Talvez uma verbalização diferenciada, mas da mesma forma nós estamos pensando em verbalizações. Um outro ponto interessante e um outro fundamento é a psicogenealogia. A psicogenealogia, ela tem um caráter interessante de verificar comportamentos que para nós refletem na hereditariedade. E aí a gente pode entender essa hereditariedade transmitida como uma hereditariedade voltada para os genes, então é genética, uma hereditariedade que nós podemos considerar por um aspecto mais esotérico de vidas passadas, uma, uma heterogeneidade, é, gene- é, uma herança que nós vamos dar para as pessoas
em outra forma, em outro contexto, que seja também, por exemplo, dos nossos antepassados em termos de desafios que eles enfrentaram e que, de uma certa forma, nós continuamos enfrentando até hoje. Um outro ponto que se baseia a speculum anima é na personalidade congênita. O termo aqui ele é cunhado com a ideia de que nós temos uma função, nós temos uma utilidade para a qual nós existimos, não só nessa existência, não só nessa materialidade atual, mas pensando quanticamente em qualquer das dimensões que nós existimos como seres. Então, a personalidade congênita é muito importante nós entendermos qual é esse nosso papel nesse contexto como um todo. E aqui, por fim, mas não menos importante, as constelações sistêmicas e constelações familiares, o próprio a própria vivência das pessoas em relação a como que elas se comportam nesses diversos ambientes e quais são os sentimentos que as nutrem nesses ambientes. Bom, agora nós vamos trazer o que é o conceito da especuloanimaterapia e da terapia holística, ou seja, no fundo, da naturopatia também. Para isso, nós vamos convidar o Bob Rock, que é o meu avatar, e que vai mostrar para a gente o que vem a ser esses dois conceitos. Ótimo. Bob Rock, então, apresentou que a Spectrum Anima é uma terapia basicamente de empoderamento pessoal. Ela desperta a essência de nós mesmos, num contexto mais amplo. Esse é o objetivo dessa técnica. Então, por isso que nós dizemos que, como técnica de empoderamento pessoal, e aí a gente tem que diferenciar empoderamento de presunção ou de qualquer outro tipo de sentimento que possa desvirtuar a ideia de empoderamento.
egoísmo, dominação, desrespeito ao outro, não tem nada a ver com isso. Empoderamento pessoal é a assunção da própria essência. Quanto mais perto é o nosso estado de nós mesmos, daquilo que a gente realmente é, melhor nós seremos em qualquer persona que nós vamos representar. Quais são as outras utilidades também da terapia? Ela tem uma visão, ela possibilita uma visão mais gentil e positiva de nós mesmos. Ou seja, não nós o tempo todo estarmos com um chicote nos batendo. Um outro ponto importante é a possibilidade que nós temos de superar crenças limitantes. Ainda uma outra utilidade é o aumento da autoestima. São pessoas que se tornam pessoas mais seguras de si mesmas. E também a possibilidade de identificar sentimentos que muitas vezes nos bloqueiam durante muito tempo nas nossas vidas. Quais as vantagens e desvantagens? Permite que o cliente acesse o, o sentimento limitante sem sofrimento consciente, e a gente faz uma distinçãozinha aqui entre sofrimento e dor. Dor é quando a gente sente algo que nos é incômodo, e sofrimento é quando a gente prolonga aquele sentimento de desconforto por mais tempo. A gente dá ao cliente a possibilidade de perceber o real sentimento, então a gente vai trabalhar no sentido de realmente identificar aquilo que incomoda, e não aquilo que simplesmente é verbalizado pelo cliente. Às vezes o cliente tem um sentimento que ele, naturalmente, ele se mantém com ele por muito tempo, quando na verdade não é um sentimento que o impacta, tem um sentimento mais profundo que prende esse cliente. Ajuda o terapeuta para ver qual a melhor conduta, qual a melhor técnica que ele vai utilizar, e, obviamente, acelera o processo de ver o cliente e tornar o cliente mais consciente de si mesmo. O que a gente pode encontrar como desvantagem? Um bloqueio inconsciente do cliente para acessar alguma dor, que pode ser um trauma, pode ser algum outro tipo de situação, o que também não impede que a gente use a técnica. Só a gente fica um pouco mais alerta pelo fato de que nós temos de trabalhar esse tipo de bloqueio. Então, a gente usa uma técnica complementar. Hipnoterapia clínica é uma técnica extremamente útil quando a gente tem esses casos de pessoas que estão acessando coisas de uma forma traumática. Bom, e como é que se comporta? Qual a diferença da espectroanimaterapia com outras técnicas? Uma das diferenças está relacionada, por exemplo, com a miroterapia. A miroterapia é uma técnica utilizada para pessoas que perderam algum membro e elas utilizam essa técnica porque elas continuam sentindo dores nesses membros. E a psicologia cognitiva trabalha isso muito bem. São os phantom limb. E aí a gente tem esses membros fantasmas. E esses membros fantasmas carregam dores. E uma das técnicas que se utiliza, então, é a miroterapia, que faz esse espelhamento de um membro para facilitar o processo de identificação das dores. A especuloânima não faz espelhamento nesse sentido. A especuloânima faz, se é que nós podemos chamar de espelhamento da alma, aquilo que ele carrega lá dentro. Outra técnica outra técnica que utiliza espelho é a terapia do espelho, que ela é utilizada para fomentar autoconhecimento. Só que a terapia do espelho, ela fica num dos ciclos da especuloanimaterapia, que é o ciclo do espelho real. Nós trabalhamos com o ciclo do espelho imaginário, que é extremamente rico. Ele tem muita informação que só no espelho imaginário, só quando a pessoa entra na sinestesia, é que ela realmente consegue mostrar essas questões. Bom, quais são os dois ciclos, então, que a gente está comentando da espéculo ânima? O ciclo do espelho imaginário, em que a pessoa imagina-se na frente do espelho, e o ciclo do espelho real, em que nós colocamos as pessoas diante do espelho real e elas vão se enxergar, elas vão se ver. Por isso que no final da apresentação lá do Bob Rock, a pergunta é: você já se viu hoje? Quer dizer, a gente às vezes fica na frente do espelho um monte de vezes, vamos pentear o cabelo, vamos escovar os dentes, e no entanto a gente não está se vendo, a gente está fazendo uma coisa extremamente automática. Bom, no espelho imaginário, a gente tem várias possibilidades. Eu só coloquei algumas aqui, né? A gente tem aquela em que a pessoa não se reconhece, ela não sabe quem ela é. Aquela em que ela se vê realmente como ela é.
Aquela que ela se vê só parcialmente, aquela só está vendo o oposto. Aqui ela se vê como um perdedor, ela não consegue nem ver a si mesma, ela só consegue ver que ela é um fracassado. Aqui eu tenho um dismorfismo, né? A pessoa quando se olha e não se vê no gênero ou melhor, no sexo que ela se apresenta, aquela visão de uma pessoa triste, de uma pessoa bastante abatida, e aqui nós temos uma visão que é particularmente uma visão de morte. Eu não me vejo, eu vejo uma pessoa moribunda. Cada um dessas situações leva a um estudo diferenciado, leva a um encaminhamento diferenciado e a um sentimento que cada um deles está representando para a pessoa. E é isso que é interessante, porque aí a gente começa a trabalhar exatamente sentimentos, aquilo que eu sinto quando eu me vejo. Já no espelho real, ele se aproxima da terapia do espelho, ou seja, nós procuramos, e aí agora dentro da psicologia positiva, identificar pelo cliente, então é o cliente quem faz esse processo, ele vai identificar quais são as características que ele mais se sente confortável, que ele gosta nele mesmo. Particularmente também, de novo, voltando para a ideia de sentimentos. E também nós vamos trabalhar em cima desse tipo de processo. Bom, como é que a gente acessa a Speculum Anima nos processos dentro de um espaço terapêutico? Bom, temos várias técnicas. Uma delas, o poder das perguntas, que está relacionado com a PNL. Perguntas fortes, perguntas vibrantes, perguntas que realmente têm uma razão de ser. Uma razão que faz com que o cliente saia do automático. Uma outra técnica é o teste muscular. Aqui, nesse caso, a gente está mostrando pelo ring test, que é aquele teste em que a gente verifica, pela cinesiologia aplicada, se a gente verifica se há uma resposta positiva ou negativa em relação a determinadas questões. Perdão. Nós temos aqui também o uso da cinesiologia já no próprio aparelho do cliente, ou seja, no corpo do cliente. Então, nós testamos alguns músculos para a gente verificar quais são esses sentimentos que estão vibrando aí para a gente poder trabalhar. Lembrando que para nós é sempre como se nós estivéssemos descascando uma cebola. Ou seja, a gente vai então entrar em sentimentos até chegar realmente no miolo que nos interessa. Digamos, nesse caso aqui, nós começamos com apatia e preguiça. E aquela pessoa que é taxada de preguiçosa, quando na verdade ela tem um sentimento de abandono fenomenal. Ela se sente abandonada. E aí, provavelmente, ela mesma se abandonou. Para a gente chegar a isso, a gente também vai nos processos de descendo e trabalhando a interioridade, o acesso cada vez mais profundo do que a pessoa está vivendo. A outra forma também de acesso, radiestesia. Aqui nós temos um pêndulo e a gente também utiliza o pêndulo como uma forma de acesso. Quais são as técnicas de reequilíbrio? A gente tem essa ideia de equilíbrio como também como processo de várias técnicas. Lembrando que tanto as técnicas de acesso quanto as técnicas de equilíbrio, elas podem ser feitas dentro da Speculum Anima Terapia, presencialmente no espaço terapêutico ou à distância, numa videochamada. Não há qualquer impedimento para isso. Quais são as técnicas que a gente atualmente utiliza? Cinesiologia aplicada, então a gente utiliza, nesse caso, o balanceamento muscular, que é uma técnica que faz não só correções físicas, como correções emocionais, ou melhor do que correções, reequilíbrios físicos e emocionais. O EFT, Emotional Freedom Technique, é uma técnica de tapoteamento que também nos ajuda muito, principalmente quando nós temos situações em que nós associamos com a ideia da PNL, verbalização de situações que o cliente, sentimentos que o cliente está vivendo. O Psyche, que é uma técnica que transforma crenças limitantes em crenças apoiadoras, trabalha no subconsciente e ela tem um poder extremamente grande de trazer informações que são necessárias para todos nós. O Ho'oponopono, como técnica de libertação, não só do cliente, consigo mesmo, do cliente com terceiros. Lembrando que no Ho'oponopono nós jamais vamos fazer a técnica para a pessoa do cliente mas para a energia que alimenta esse ser. Constelações familiares e constelações sistêmicas,
Nós, particularmente, trabalhamos com os bonequinhos ou com âncoras espaciais, que são técnicas mais individualizadas. A clientela nossa, que tem utilizado mais essas técnicas, são pessoas que preferem um tratamento individualizado a um tratamento coletivo. Então, por isso a gente procura usar mais esse tipo de constelação. Thought Field Therapy, ou seja, terapia do campo do pensamento, que é uma técnica que está muito associada também, a FT e a TFT, estão bem associadas, embora a TFT tenha uma característica mais objetivada, ela já tem protocolos mais específicos para a gente poder trabalhar. E a hipnoterapia, a gente mesmo comentou a respeito dos traumas, é uma forma de acesso bem prática e muitas vezes é através dela que nós conseguimos trazer a consciência ao cliente sobre determinadas situações que ele está vivendo. Bem, em termos de visão geral das técnicas, era o que a gente gostaria de apresentar. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer ao comitê organizador, ao Comitê Europeu de la Naturopatia e também à Aporte, que nos convidou para esse processo, para essa apresentação. Esperamos que nós tenhamos sido claros na forma de apresentar, talvez de uma forma muito rápida, mas de apresentar os principais aspectos da Speculum Animoterapia. Fico à disposição para aquelas pessoas que quiserem entrar em contato conosco, para nós conversarmos mais, para nós estreitarmos conhecimentos sobre esse tema e sobre a utilidade dessa técnica no contexto terapêutico naturopático. Lembrando mais uma vez que uma das coisas mais importantes para a gente na questão da Speculum é nós podermos trabalhar num nível que não fica explicitamente ou especificamente só no visual ou no auditivo ou no verbal, mas fica no sinestésico. É quando a gente faz as pessoas terem contato com seus sentimentos de uma forma muito clara, de uma forma muito objetivada. Elas passam a ter um acesso muito próximo daquilo que elas realmente estão sentindo. E como esses sentimentos estão interferindo positivo ou negativamente nas suas vidas. Muito obrigado, muitíssimas graças, thank you very much e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.